Graça e paz. Hoje, dia 29 de junho de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de Tito, capítulo 2, verso 11, e também capítulo 3, verso 4 e 5, diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Para a complementação, da nossa leitura, a gente vai ler o texto que diz assim hoje: Rendição atrás da porta. Jorge estava inquieto desde que sua mulher começou a ler a Bíblia e frequentar as reuniões dos cristãos. Contudo, não tinha motivo para se queixar dela, porque quanto mais brutal e injusto era, mais doçura e paciência sua esposa demonstrava. Só havia um ponto que Matilde não cedia: assistir às reuniões cristãs, porque ela necessitava disso. Certo dia, Jorge se irritou muito e disse: se voltares a casa a essa reunião de hipócritas, irei buscar você e lhe darei uma lição que jamais esquecerá pelo resto da vida. Matilde sabia que seu marido cumpria com a palavra, porém isso não impediu que alguns dias mais tarde aproveitasse a ausência dele para ir a uma reunião de oração. Jorge voltou antes do previsto. Achou a casa vazia, pegou um bastão bem grosso e foi à reunião. Passou pela primeira porta e se deteve atrás da segunda. Alguém falava. Ele pensou: vou esperar até que termine. Então ouviu claramente estas palavras: Senhor, te pedimos pelo marido de nossa irmã Matilde. Tu sabes que ele não é feliz. Dá-lhe a conhecer o teu grande amor. Era isso que eles faziam na reunião. Reunião de hipócritas. Oravam por ele e com fervor. Saiu devagar e voltou para casa. Quando Matilde chegou, tremendo, encontrou o marido de joelhos. Ele também havia se rendido ao Senhor Jesus. Para a complementação da nossa leitura, nós temos a leitura do livro de Marcos, capítulo 1, do verso 1 ao 20, que diz sobre João Batista, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Diz assim: conforme está escrito na profecia de Isaías, eis que lhe envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João dá testemunho de Jesus, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus. Jesus volta para a Galileia, a vocação de seus discípulos. Vamos ficar por aqui, mas eu quero chamar a sua atenção. A sua atenção para um fato tremendo nesta lição. Rendição atrás da porta. Aqui existe uma mulher de oração. Aqui existe uma mulher de convicção naquilo que ela cria. Aqui existe uma mulher persistente.
Aqui existe uma mulher que não temeu nenhum tipo de ameaça e continuou firme, embora sofresse ataque por parte de seu esposo. Ela não hesitou em desobedecê-lo para obedecer ao Salvador, porque ela sabia que através da sua atitude algo tremendo poderia acontecer, como de fato aconteceu, que é a conversão do esposo. E ele, um homem sem conhecimento, um homem sem o entendimento, sem se render aos pés do Senhor, agia com a sua própria força, agia a seu modo. Aí o que aconteceu? Ele foi, como havia cumprido a sua palavra, e ali ele deparou com o tremendo amor de Cristo. E ela, não sabendo, voltou para casa, temendo o que poderia acontecer, mas o melhor estava por vir. Ela viu e contemplou com seus olhos aquele homem de joelhos se rendendo ao Senhor. Mas o que enfatiza tudo isso, meu amado, minha amada, é a leitura que nós fizemos aqui no livro de Marcos, que diz, aqui no capítulo 1, verso 2, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O Senhor envia o mensageiro dele para preparar o caminho. Ele vai adiante de vós. Deus sabe, Deus conhece aquilo que você está pedindo. Então ele fala que vai mandar um mensageiro e vai preparar o caminho. Mas você que está clamando, e parece que você está clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Algo que você tem que fazer, algo que você precisa fazer, e também endireitai as suas veredas. O que é que você precisa colocar no lugar que está fora do prumo? Coloque você. Prepara o caminho, tira do meio aquilo que não pertence a Deus tirar, mas tire você desse meio. Você tem algo para fazer, faça. Não é o Senhor que vai fazer. O Senhor vai mandar o mensageiro dele. Vai preparar o caminho para você. Mas tem algo que você precisa fazer. Tem algo que você precisa resolver. Então você resolva. Depois o Senhor vai agir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Prepara o caminho para o Senhor passar. Essa mulher, nesse texto, ela fazia tudo. Nós lemos aqui, Jorge estava inquieto desde que sua mulher começou a ler a Bíblia e a frequentar as reuniões dos cristãos. Contudo, não tinha motivos para se queixar dela, porque quanto mais brutal e injusto ele era, mais doçura e paciência sua esposa demonstrava. Só havia um ponto que Matilde não cedia: assistir às reuniões cristãs, porque ela precisava disso. Onde que nós temos que ir? Nas reuniões na igreja, campanha. Olha que texto.
Olha que lição maravilhosa. Por mais que ele esbravejasse, por mais que ele ameaçasse, por mais que ele era brutal, ela demonstrava doçura. O caminho aqui estava já correto. As veredas delas estavam todas endireitadas. Por isso, o Senhor diz que a graça salvador de Deus há de ser manifestada a todos os homens. Aleluia! Todos os homens. Olha que coisa mais linda. A graça de Deus alcançará aquele que você deseja, aquilo que você precisa. É para louvor e honra dele? Você vai testemunhar como testemunhou aqui esse texto para nós, nessa lição? Hoje, quantas e quantas pessoas sabem do testemunho dessa irmã, Matilde, e seu esposo, Jorge? Aleluia! E uma coisa nós podemos observar, aqui na leitura do livro de Marcos, que o Senhor manda o anjo que vai preparar o caminho que você necessita. A voz que clama no deserto, muitas das vezes oramos e parece que a nossa oração não sai do teto. Prepara o caminho. Endireite as suas veredas, que o Senhor vai passar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a ti, Senhor. Santo, santo é o teu nome. Te rendemos graças, ó Pai, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é um Deus de justiça. O Senhor, ó Pai, trabalha naqueles corações que estão purificados, ó Pai, naqueles corações que estão sedentos, ó Pai. O Senhor prepara, Pai, bênção para os teus filhos, mas tem coisas, ó Deus, que nós precisamos fazer. Ó Deus querido, Deus amado, nos dê sabedoria e entendimento para saber o que é que nós precisamos fazer para ter por completo, ó Pai, o Senhor Jesus abençoando nossas vidas em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, alcança cada vida, Pai, através, ó Deus, desta ministração, através, ó Pai querido, destas palavras, ó Pai, em nome de Jesus, visita, meu Deus, em nome de Jesus, esse lar, visita, Senhor, esta família, visita, Senhor, aquele que está longe, aquele que está perto, porque o Senhor conhece todos e tudo quanto eles fazem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tome posse da sua vitória. O Senhor Deus é contigo. Pense nisso, meu amado, minha amada. Viva isso. Medite nisso, né? E viva isso em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe. Abençoe a sua família em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.